Senhor, alegre-se no Senhor, porque o Senhor só faz proezas quando nós estamos animados e motivados. Se estamos desanimados, o Senhor não pode fazer nada na nossa vida, porque Ele não encontra um pouquinho de disposição para Ele agir e nos fazer avançar. Porque se tiver só um pouquinho, o Senhor age e nos levanta e nós vamos em frente. Então nós precisamos sempre estar animados e motivados para aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Às vezes pensamos que um chamado demanda um trabalho para terceiros. Não trabalhamos para terceiros. Nós somos empreendedores do reino de Deus. Nós somos empresários do Senhor aqui na terra, sabia? Se você é um servo, se você diz, eu sou um servo, eis-me aqui, Senhor. Então você é um trabalhador do Senhor, você é um empresário. E o seu trabalho aqui é vender o quê? O nome do Senhor, é apresentar o nome do Senhor agradável, para que as vidas sejam atraídas, entendam, compreendam e sejam salvos, porque é isto que realmente importa para o Senhor, é a salvação. Nós não podemos nos esquivar, nem eu e nem você, e nem me diga que não tem chamado evangelístico, porque também não tenho, mas o Senhor chama cada um de nós a ser a sua boca, o seu representante aqui desta terra. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia, por favor? Aleluia. No livro do profeta Jonas, capítulo 1. Aleluia. Livro do profeta Jonas. Gente, calor não dá tempo. Jesus. Aleluia. Todos abriram? Amém? Alguém precisa de ajuda? Peça socorro. Aleluia, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, a sua maldade subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso.
Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não nos faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, graças te damos por tua palavra. Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz e ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Que a tua palavra, Senhor, venha penetrar no profundo do nosso ser, do nosso coração, trazendo, Pai, as inspirações, trazendo para nós luz, trazendo para nós uma revelação interior daquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a ministrar a Tua palavra com fidelidade, para que Tu possas, Senhor, agir na vida de cada um de nós. Nós oramos, nós agradecemos ao Senhor e nós nos colocamos, Pai, sob a Tua direção. Precioso Espírito Santo, nos conduza nesta manhã para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Você diz amém? Amém. Graças a Deus. Esta palavra, ela trata do chamado de Jonas. Este capítulo, ele fala do profeta conhecido como profeta fujão. Aquele que foge do Senhor, aquele que abandona o que o Senhor o chamou para fazer, aquele que fecha os ouvidos para o chamado do Senhor. Mas Jonas é um homem a quem Deus fala, porque logo no primeiro capítulo diz a Bíblia: veio a palavra do Senhor a Jonas. Então Jonas falava com o Senhor, Jonas ouvia o Senhor, e a Bíblia nos relata que a palavra que veio a Jonas, ela foi rápida, ela foi direta e ela foi uma palavra de autoridade, porque Deus diz: dispõe-te, levanta-te, toma a decisão de ir, vai. E o Senhor diz a ele para ir a um determinado lugar, é dirigido. Deus não fala ao profeta Jonas como falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Não, o Senhor fala com Jonas diretamente e diz o local aonde ele deve se dirigir. Então, essa expressão, veio a palavra do Senhor, ela introduz uma comunicação divina ao profeta. E essa mesma introdução, ela é ouvida na Bíblia cerca de aproximadamente 100 vezes no Antigo Testamento. E o que vem a seguir, depois desta palavra, veio a palavra do Senhor ao profeta tal, veio a palavra do Senhor a alguém, a seguir ela vem com uma mensagem específica. E este também é o caso de Jonas. Este profeta recebe a palavra de Deus, ele recebe um comando de Deus para transmiti-la aos homens. Jonas é um canal de Deus. Jonas não é apenas um depósito da palavra de Deus. Jonas não é um depósito através do qual o Senhor vai armazenando palavra, comandos. Deus dá uma ordem para que ele seja um canal que não retém aquele comando que o Senhor deu para ele. Mas Jonas é um profeta e, como profeta, ele não poderia reter a mensagem. Também não poderia mudar a mensagem.
A mensagem ele recebeu e ele deveria transmiti-la com fidelidade, assim como Deus comunica aos profetas. A mensagem recebida, ela deve ser comunicada com fidelidade. Porque o profeta, ele não cria a mensagem, ele apenas a transmite. O profeta, ele é um servo da mensagem. Ele é um instrumento da sua entrega. E ele não escolhe para quem entrega a mensagem. Ele nem escolhe para quem ele vai pregar aquela mensagem. Ele é um servo de Deus. E o profeta é um servo da mensagem. O que se requer do profeta é apenas uma coisa: a fidelidade no cumprimento da missão. Segundo lugar, Jonas é um homem a quem Deus comissiona. No versículo 2, o Senhor diz: dispõe-te e vai à grande Nínive, vai à grande cidade e clama contra ela, porque a malícia de Nínive havia chegado à presença do Senhor. E a conexão que Jonas recebe do Senhor, ela é soberana. Ela precisa ser obedecida. Ela é árdua, ela é clara, ela é objetiva, mas ela também é urgente. O profeta Jonas recebe diretamente de Deus a missão de advertir Nínive das consequências de sua maldade, da consequência da sua iniquidade. E aqui nós precisamos destacar alguns pontos. Jonas ele é destacado, ele é chamado pelo Senhor para uma missão singular e inédita. Por saber das dificuldades e implicações deste chamado, Deus lhe mostrou a necessidade de ter uma disposição. Deus diz a ele: dispõe-te, levanta-te, tenha disposição, porque o que Jonas foi chamado para fazer não era tão simples. A cidade era arrogante, a cidade era a maior cidade da antiguidade, era uma cidade poderosa, era uma cidade suntuosa. Mas também o tamanho da suntuosidade e da prosperidade daquela cidade era bem semelhante e com o tamanho da maldade que se levantava naquele lugar. Então, Jonas é chamado a pregar num lugar que ele não gosta, num lugar que ele não quer ir. Mas o profeta nem sempre é chamado para pregar onde ele gosta. Nem sempre é chamado para estar onde ele gosta. Nem sempre ele é chamado para desempenhar uma tarefa, uma missão, no lugar que ele gosta e que ele está confortável. Ouvimos na atualidade, as pessoas dizem: não estou confortável aqui porque eu vou ficar nesta igreja. Eu não estou confortável ali, porque eu ficarei. O Senhor nunca chamou ninguém para estar num lugar confortável, porque o lugar confortável que nós podemos buscar estar é a própria presença do Senhor, é estar aos pés do Senhor, porque aquele lugar é o lugar de conforto, é o lugar do consolo, é o lugar para chorar, para espernear, para babar. E o Senhor é quem vai nos consolar. Nem sempre o Senhor nos chama para coisas agradáveis. E certamente Nínive era o último lugar onde Jonas gostaria de estar. Nínive era o último lugar do mundo que Jonas gostaria de ser enviado como missionário. Só que Jonas, ele não é chamado para pensar, a refletir, a questionar, mas ele é chamado apenas a ir. O Senhor diz: dispõe e vai. O Senhor não chamou: medita nisso, olha, Cirlei, eu vou te fazer um convite para abrir uma célula aqui na nova cidade, pensa nisso, medita nisso, veja se você tem tempo e depois me responde. Não foi assim. O Senhor apenas manda, e o servo, como é que faz? Obedece. Hoje a gente precisa, com toda delicadeza e com todo cuidado, pedir: será que pode? Será que dá? Será que você consegue uma brechinha, uma folguinha, um tempinho? Com toda delicadeza, líder?
senão não é, porque a gente não tem maturidade para entender que nós somos apenas servos. Eu recebo ordem, você recebe ordem. E a ordem, quando vem do Senhor, ela prospera. O Senhor deu uma ordem a Jonas, porque ele tinha um propósito em Nínive. Mas Jonas não estava pronto, maduro para compreender que o Senhor não amava apenas judeus, mas o Senhor ama a todos. Nínive era a maior cidade do mundo naquela época. E a enormidade da cidade é um fato tão importante que o livro de Jonas destaca 3 vezes. Ele fala a grande cidade de Nínive. No capítulo 1, no capítulo 3, no capítulo 4. Era também a cidade mais perversa, mais violenta e mais rendida ao pecado. Nínive era o maior antro de maldade. Mas Deus envia Jonas para a região mais tenebrosa do mundo. Deus envia Jonas para um lugar de feitiçaria violenta naquela época. Deus envia Jonas para um trabalho, para uma missão difícil e árdua. No versículo 3, a descrição vamos falar do profeta Naum. Ele faz uma descrição de Nínive que nós vamos ver um pouco do que era essa cidade. Você vai um pouquinho adiante do profeta Naum, poucas páginas. Vamos ler no versículo 3 o que o profeta diz a respeito desta cidade. Um pouquinho à frente, Naum. Diz assim a palavra do Senhor: ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, não se aparta dela o roubo. Estrépito de açoite há, e o barulho do ruído das rodas, e os cavalos atropelam, e os carros vão saltando. Cavaleiro levanta a espada flamejante, como a lança relampejante, e ali haverá uma multidão de mortos, e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos. Por causa da multidão dos pecados da meretriz muito graciosa, da mestra das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações, e as famílias pelas suas feitiçarias. E lá adiante, no verso 19, no final do versículo 19, diz: porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Porque a maldade de Nínive passou por muitas nações. Os povos onde os assírios se chegavam e tomavam as cidades, as pessoas eram torturadas de maneira extremamente cruel. Eles eram muito ruins. E os povos tinham medo dos assírios, assim como Jonas também temia. Porque Jonas imaginou: olha, se eles se arrependerem, e se eu disser o que Deus e Yahvé mandou, e eles se arrependerem, eles serão salvos. Amanhã eles poderão atacar Israel e acabar com Israel, porque eles eram sem compaixão, eles eram muito ruins. E Jonas recebe esta missão de denunciar o pecado de Nínive e anunciar contra ela o justo juízo de Deus. Os pecados dos ímpios ofendem a Deus, pois Deus é santo, é justo e não pode aceitar o mal. Queridos, o pecado é uma abominação para Deus, e ele deve ser reprovado em todos os lugares e em todos os tempos. Há um escritor que diz, chamado J.R. Thompson, e ele diz, falando sobre o pecado da cidade, lembra que a grandeza política de uma cidade não anula a hediondez do seu pecado. Porque às vezes a cidade é próspera, a cidade é maravilhosa, a cidade é rica, mas isso não anula o fato de que é uma cidade impenitente, de que é uma cidade pecadora, de que é uma cidade entregue à malícia e à maldade. O pecado da cidade muitas vezes passa desapercebido pelos observadores humanos, ou mesmo pelos seus governantes, porém jamais passa desapercebido aos olhos de Deus.
Às vezes a pessoa vive numa cidade tão poderosa, uma cidade rica, uma cidade maravilhosa e bonita, e não percebe que aquela cidade é desagradável aos olhos do Senhor. Isso aos nossos olhos podem até passar desapercebidos, mas aos olhos de Deus jamais. Por isso, o pecado da cidade deve ser confrontado. Temos experimentado um tempo de oração pela nação, e nós não nos furtamos de reconhecer os pecados que assolam a nossa cidade, e denunciar este pecado e orar para que o Senhor mude a situação e a sorte da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. E Deus ouve. Não à toa tudo que acontece, tudo que tem acontecido, como a apóstola falou hoje. Eu já tinha até desistido, confesso. Falei, depois daquela artimanha no STF, falei, acabou. É o próprio Renan que estará lá sendo eleito. Isso foi feito uma manobra para que ninguém se expusesse de votar num homem que está sob suspeita, sob investigação. Mas olha, quando Deus quer, a mesma manobra serviu para proteger aqueles que talvez não tivessem coragem de confrontar o Renan ali. Serviram para votar, e um desconhecido, que eu nunca tinha ouvido falar, e você também não, agora está na presidência do Senado. Nós cremos que Deus se move na nação. Deus, quando nos chama a confrontar o pecado, Deus, quando nos chama para cumprir a sua missão, o Senhor nos mostra que é Ele mesmo quem dá, quem finaliza, quem põe a cereja do bolo em cada missão. Nós pensamos que nós oramos, nós construímos o bolo, mas quem vai lá e põe o final é o Senhor, quando nós nem imaginamos, porque o Senhor tem prazer em salvar as nações, amém? Vejam que aquela era uma cidade tão poderosa, uma cidade grandiosa, e o próprio profeta fala algumas vezes sobre a grande cidade de Nínive, mas o Senhor, o que chama a atenção de Deus e Yahvé sobre Nínive, não é a importância da cidade, não é a sua força bélica, mas o que chama a atenção do Senhor é o pecado, a imensidão da malícia, a suntuosidade das práticas pagãs, a feitiçaria que se praticava em Nínive. Isso é o que chama a atenção de Deus. Não era o que a cidade podia produzir, não eram todas as riquezas que havia naquela cidade. Vejam que Deus envia Jonas a Nínive, mas Deus dá a Jonas uma razão para ele cumprir a missão ali em Nínive. E a razão é que o pecado havia subido à presença de Deus. O mau cheiro da maldade de Nínive havia chegado até o céu e provocava náuseas no próprio Deus. O Senhor não podia mais tolerar a iniquidade daquela grande cidade. E Deus dera um basta àquelas práticas repugnantes daquele povo. E diz ao profeta que anuncie: olha, arrependam-se, senão o juízo de Deus virá sobre a nação, ela será destruída. E como já falamos antes, a ordem de Deus é: clama contra ela. Jonas estava disposto, como estava escrito. O Senhor diz: dispõe-te, e a Bíblia diz que Jonas se dispôs. E Jonas se dispôs o quê? A fugir. Jonas não se dispôs a cumprir, Jonas se dispôs a fugir da presença do Senhor. Jonas é um homem que desafia a Deus. Jonas sabia, conhecia a majestade do Senhor, porque ele diz lá no barco que ele serve ao Deus Criador do céu e do mar, o Criador de todas as coisas. Jonas sabia quem era Deus, mas o que Jonas faz? Jonas, ao invés de se dispor e obedecer, Jonas se dispõe a fugir do Senhor. Jonas é um homem contraditório, como tantos de nós. Professa uma coisa, mas vive outra. Prega uma coisa, pratica outra. Não era
diferente de nós. Jonas era um tanto contraditório. Jonas cria no Deus Todo-Poderoso, mas a sua atitude não é uma atitude de quem tem fé, porque Jonas caminha justamente ao caminho oposto ao que o Senhor havia ordenado. Jonas tem a doutrina certa, mas Jonas não tem a vida certa e nem o sentimento certo. Ao mesmo tempo em que o universo inteiro se curva diante da palavra majestosa do Deus, este profeta fujão, ele desafia a Deus. Mas Deus manda uma tempestade atrás de Jonas. Você já viu a tempestade indo atrás de alguém? Eu já. Talvez não essa tempestade de um mar encapelado, mas as tempestades da vida muitas vezes vão atrás daqueles que se recusam a cumprir a missão do Senhor. Quantas vezes nos recusamos, fazemos ouvido de mercador, quanto aquilo que o Senhor nos chama para fazer, a gente finge que não escuta, finge que não entende e vai andando na direção oposta. Tipo, não sou obrigado a fazer o que não me agrada, né? Não sou obrigado a ir para um lugar que eu não quero ir. Vocês lembram quando a apóstola veio para o Rio de Janeiro? Chorou, 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 chorou e chorou. E veio. Porque é assim que o servo faz. Chora, chora, chora e vai. Vocês lembram de Jeremias? Coitado de Jeremias? Chorava, 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 mas tinha que ir. Tinha que pregar. Tinha que padecer. E padecia. E padeceu, foi muito, né? Coitado de Jeremias. Mas quando o Senhor nos chama, quando o Senhor manda, é para que obedeçamos, senão a tempestade vai atrás. Porque ela foi atrás de Jonas. E Jonas é um homem que foge de Deus. E os motivos que levam um homem a fugir da presença de Deus, esses motivos são sempre ruins. O método que o homem adota para fugir da presença de Deus, ele é sempre absurdo. A impossibilidade de se fugir da presença de Deus é óbvia. E as consequências são sempre muito problemáticas. Vejam, Jonas não tem intenção nenhuma de obedecer a Deus. Convocado a ir para o leste, ele prefere fugir na direção oeste, na direção oposta para o oeste. O destino da sua escolha é a cidade de Tarsis. Por que Jonas decidiu ir para Tarsis? Há pelo menos 3 razões para isso. Primeira razão, Tarsis ficava no final do mundo. Tarsis estava localizada no fim do mundo. Isaías fala isso lá no capítulo 66, do versículo 19. Tarsis era uma cidade fundada pelos fenícios na costa sudoeste da Espanha. Ela ficava na região mais remota do planeta. Esta cidade era o lugar mais distante que o navio podia ir. Havia este navio e o marco final era a cidade de Tarsis. E é para onde ele decide ir. Tarsis ficava a cerca de 4.000 quilômetros de distância do porto de Jope, onde Jonas embarcou. E ele era o lugar mais longínquo para onde os fenícios podiam conduzir a embarcação. A viagem para lá era rápida, durava pelo menos 1 ano para se chegar lá. Vocês imaginem, porque não tinha motor, que os barcos, né? O barco era no remo. E eles levavam muito tempo nessa viagem. Então era uma viagem que Jonas decidiu que ia dormir, tranquilo, tinha muito tempo pela frente. Jonas pensou que podia se colocar fora da jurisdição de Iavé. Porém, Tarsis não estava apenas no final do mundo, mas ela estava no final do mundo e oposta à cidade de Nínive. Jonas não queria apenas afastar-se de Deus, mas Jonas queria ir na direção completamente oposta à vontade de Deus.
Vejam que em Gênesis 4, no versículo 14, quando acontece aquele episódio que Caim mata seu irmão, e vem a palavra do Senhor sobre ele, Caim lamenta ter que andar escondido de Deus. Ele diz: ai de mim, que vou ter que, sou o errante, e tenho que andar escondido da presença do Altíssimo, porque se for encontrado, certamente serei morto. Ele lamenta ter que andar escondido de Deus apesar de tudo. Mas Jonas não. Jonas quer ficar escondido de Deus, porque com as suas próprias pernas, ele caminha cada dia mais para longe de Deus. Jonas não queria apenas fugir da missão, mas ele queria fugir do Deus da missão. E não se foge do Deus da missão. Na atitude de Jonas, na verdade a atitude de Jonas era uma rebelião declarada contra a soberania de Deus. Pois Amós, seu contemporâneo, escreveu assim: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Deus havia falado, mas Jonas não queria profetizar. Jonas conhecia bem os salmos. Quando ele está dentro do ventre do peixe, Jonas ora alguns trechos de uns salmos. Faltou só conhecer o salmo que Janete e Leda mais gostam da vida, que elas cantam maravilhosamente bem. Se Jonas conhecesse Salmo 139, talvez pensasse melhor que não há nenhum lugar que possamos estar escondido da presença do Senhor. Se subirmos nas asas da alva, se subirmos nos mais altos montes, se descermos aos mais profundos abismos, ainda assim o Senhor lá está. Não há nenhum lugar que possamos estar escondidos de Deus. Quando nos escondemos da missão, quando nos escondemos daquilo que Deus nos fala, nós somos semelhantes às crianças. Às vezes eu vejo meu neto, meus filhos eram pequenos, vamos brincar de esconder, e eles escondem apenas o rosto. Encosta na parede, esconde, e a gente fica: achei, cadê? E eles estão certos que estão escondidos. Assim somos nós. Sabe por quê? Porque onde quer que nós estejamos, os olhos do Senhor estão nos vendo. Podemos ir para dentro daquela móvel, nos escondermos ali. Em qualquer lugar que estejamos, o Senhor vai nos encontrar. Podemos ir para qualquer lugar, para qualquer cidade, para qualquer casa. O Senhor ainda assim vai nos encontrar. Nem vai nos encontrar porque Ele nem nos perde de vista. Seus olhos estarão sobre nós. E essa é a atitude de Jonas. Jonas, se cantasse, se subir aos céus, ali te encontrarei, se descer nas profundezas das águas te encontrarei. Talvez Jonas tivesse pensado melhor, porque não há atitude mais tola do que tentar escapar do Deus onipresente. Deus é como sombra à nossa direita. Assim como não podemos nos esconder da nossa própria sombra, também não podemos nos esconder de Deus, porque Ele está sempre com os olhos sobre nós, amém? Jonas é um homem cercado por várias coincidências. Vejam, em Jope havia um importante porto marítimo, e era o único ancoradouro natural da região. Nele, Jonas encontra um navio. Este navio está de partida para Tarsis. Jonas tem o dinheiro para pagar a passagem. Está tudo correndo bem, né? Então, ele desce, encontra o navio vai para longe, ele tem dinheiro, pode pagar e entra no navio. Está tudo correndo bem. Então, ele chega para comprar a passagem, e tem passagem disponível para ele, porque às vezes a gente chega e não tem a passagem, mas tinha passagem. Então Jonas está tranquilo, ele embarca em segurança para o destino mais distante daquela época. E Jonas podia pensar: que bênção, tudo está dando certo para mim. Nem sempre, queridos, as circunstâncias favoráveis significa que são um favor de Deus para nós. Vejam, vocês lembram lá de Paulo em Atos 27, naquela viagem a Malta? A situação parecia toda favorável. E assim que saem, tudo muda.
Então, nem sempre aquilo que parece favorável, eu estou indo nessa direção, tudo parece maravilhoso, o caminho está lindo, está verde, cheio de flores, está muito bem, então eu estou na direção de Deus. Não, nem sempre aquilo que parece fácil é o que Deus tem para nós. Porque Satanás não vai nos mostrar um caminho tortuoso para te chamar, para te tirar do propósito de Deus. Não. O que ele vai mostrar é um perfumado, alegre, maravilhoso. De igual modo, queridos, quando nem sempre circunstâncias adversas são sinais que estamos fora da direção de Deus. Quando aquele navio que Paulo estava indo para Tarsis, aquele navio enfrenta uma grande tempestade, o navio se parte, mas o anjo do Senhor havia dito a Paulo que ninguém se perderia. E de fato ninguém se perdeu. Deus tinha um propósito para que Paulo chegasse em Malta. Deus tinha um propósito para que Paulo cumprisse ali um chamado, Paulo cumprisse uma tarefa da parte do Senhor ali. E o Senhor conduziu para que tudo fosse. Mesmo mordido, picado por uma serpente, nenhum mal lhe sucedeu. E Paulo chegou ao destino final, que era Roma, porque era da vontade do Senhor que ele lá chegasse. Paulo chegou até lá. Então, o Senhor sempre vai cumprir o propósito dele. Pode ser que a gente chegue meio estropiado e arrebentado ao final, pela nossa própria desobediência, pela nossa própria impenitência. Mas Deus sempre vai cumprir, amém? Nós lemos lá na carta aos Hebreus, que alguns escaparam do fio da espada pela fé. Mas no mesmo texto diz que outros foram mortos pelo fio da espada pela fé. Então, às vezes, Deus dá um livramento através da nossa fé, mas também cumpre às vezes uma situação que não é muito desagradável aos nossos olhos, pela fé que nós exercemos, por aquilo que nós cremos, porque Deus tem um propósito em tudo que Ele faz, amém? Então, não podemos interpretar automaticamente que circunstâncias favoráveis sinalizam a vontade de Deus, enquanto as desfavoráveis sinalizam o contrário. Jonas podia raciocinar que tudo que estava dando certo para ele cumprir seu plano de fugir, escapar da sua missão. Ele podia pensar, está tudo certo. Tudo parecia uma feliz coincidência. Ele tinha dinheiro, o navio estava indo para o fim do mundo. Deus poderia levantar outro profeta para cumprir aquela missão. E com todos esses argumentos, Jonas vai. Jonas pensou, Deus tem tantos profetas aí, Deus levanta outro. Eu ando ocupado, eu não quero ir para lá, eu trabalho à beça, eu tenho muita ocupação, eu não tenho esse tempo todo não, sabia? Então deixa que outro faz, tem tanta gente aí, na igreja está cheia, tanta gente para fazer, por que eu vou fazer? Mas se Deus chama você para fazer, é para você fazer, não é para outro fazer. Se Ele me chama para fazer, não é para outro fazer, é para que eu faça. Ele até pode levantar alguém para dar cumprimento e andamento naquilo que Ele tem proposto, mas saiba que seu lugar está vazio, porque Deus te chamou, foi você para aquela missão. Você tem o perfil, você tem as características que Deus precisa, amém? Não pense que não posso, que tem outro, pense que se Deus chamou, é você. Amém. Com esses argumentos, Jonas foge. Mas Jonas é um homem que desce vertiginosamente na vida. Jonas, na sua rota de desobediência, ele faz uma descida vertiginosa. Vejam, a Bíblia diz que ele desce de Gat-Hefer para Jope. A Bíblia diz que de Jope ele desce ao navio. No navio ele desce ao porão. Do porão, ele desce ao mar. E do mar, ele desce às entranhas de um peixe. Veja a escalada que Jonas faz, só na descendente. Queridos, aquele que foge do propósito e da missão tem uma escalada descendente. Você vai cada dia descendo um degrau e você pode até achar
nem perceber que esses degraus estão te levando para baixo, porque quando Jonas desce da sua cidade, de Gat-Hefer para Jope, Jope era uma cidade marítima, uma cidade muito movimentada, uma cidade populosa, uma cidade agradável. Tem ali o oceano, o mar Mediterrâneo bem em frente, bem bonito, né? Nós já fomos lá e vimos que o mar maravilhoso, uma cidade agradável, fresca. E ele pensou, poxa, estou bem aqui nessa cidade, agora eu vou pegar um navio que vai para um lugar próspero, porque Tarsis era no fim do mundo, mas Tarsis tinha muitas minas de estanho e de alguns outros minerais valiosos. Tinha minas de prata e tinha uma série de coisas, de riquezas. E ele pensou, estou descendo para Boa. E depois ele vai ao porão o quê? Descansar confortavelmente. Estou aqui confortável na rede. Descendo, só descendo e só descendo. E Jonas só tem a noção do que ele fez quando perguntam a ele quem ele é, por causa de quem é que acontece toda aquela tempestade. E aí Jonas entende, é por minha causa, pode me jogar ao mar. Mas ainda assim, quando Jonas é jogado ao mar, Jonas não perece, Jonas ainda vai mais baixo. Jonas desce ainda aos abismos do mar, aos lugares, às profundezas, aos lugares mais profundos do mar. E é assim a vida daquele que foge, que corre da presença do Senhor. A nossa vida, ela é na descendente. Nós nunca estamos indo para cima, mas estamos descendo quando fugimos da presença do Senhor. Aleluia! Você está comigo? Amém. As razões para Jonas fugir de Deus, a sua desobediência estava erguida sobre o fundamento de várias desculpas, bem consolidadas na mente de Jonas. Jonas não era medroso ou covarde, ele era um homem em conflito. A piedade e o dever estavam em guerra em seu coração. Ele não foi a Nínive porque tinha medo de morrer nas mãos dos pagãos. Mas o que fazia Jonas fugir era a sua lógica. Vejam que o que sempre nos faz tomar decisões erradas e nos afastar da presença de Deus, às vezes é a nossa lógica. Pensamos muito, analisamos, avaliamos, contamos 2 mais 2, né? Fez igual a mim, estou contando aqui para a apóstola ontem, já tinha desistido. Fiz os cálculos, Dias Toffoli deu uma decisão, ali o Senado já está todo trabalhado, nem liguei nada para assistir nada. Quando eu liguei, que eu vi, eu dei um grito lá na minha casa. Falei, meu Deus, Deus faz proezas. Então, os historiadores dizem que Jonas odiava os ninivitas. Eles eram conquistadores inveterados, como eu já falei aqui para vocês. A lógica de Jonas dizia, se salvarem, vão acabar conosco. Vão acabar com a nossa cidade, vão acabar com o povo eleito, com o povo escolhido de Deus. Porque os exércitos assírios eram cruéis. Eles enterravam as pessoas vivas, colocavam um espinho na sua língua e deixavam eles no sol escaldante, até morrer. Então os métodos de tortura eram terríveis. Algumas cidades, quando o exército assírio se aproximava dela, eles já cometiam suicídio coletivo, para fugir da crueldade, da perversidade desta grande cidade de Nínive. E Jonas tipificava o judeu que nunca poderia entender como Deus podia amar os assírios. Como entender que Deus pode amar alguém perverso? Hoje, muitas pessoas entendem da mesma maneira. Como pode Deus amar alguém que é tão mau, alguém que mata, alguém que rouba, alguém que estupra, alguém que faz tantas maldades? Não é possível. Deus não pode amar essa pessoa. Deus tem propósito de salvar a todos. Deus odeia o pecado, Deus abomina o pecado, mas Deus ama o homem. Tudo que Deus fez foi para se aproximar do homem, para estar com o homem, para ter comunhão com o homem e para salvar o homem. Não diferente aqui. Quando Deus manda Jonas a Nínive,
Porque, queridos, o pecado, ele é pior do que a fome, do que a pobreza, do que a doença, do que a própria morte. Porque todos esses males, por mais terríveis que sejam, eles não têm o poder de nos afastar de Deus. A pessoa pode estar muito enferma, muito. Nós temos lá na família do meu genro, a avó está com Alzheimer, numa fase já muito debilitada, em que ela não interage mais, já está atrofiada os braços, as pernas. Mas canta um hino lá no ouvido dela, a boca começa a se mexer para cantar também. Então, ela não conversa mais, ela não fala mais. E há tempos, não lembra mais, enquanto ela não lembrava de ninguém. Mas os hinos, ela canta. A palavra de Deus, quando ela ouve, ela diz, aleluia. É uma coisa linda, porque a doença, a enfermidade, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar, apenas o pecado. O pecado, sim, ele nos separa do Senhor. Quando estamos em pecado, às vezes nem percebemos, às vezes nos achamos muito crentes, achamos que eu sou crente, eu prego a palavra, eu conheço a Bíblia, mas às vezes estou longe de Deus. Sabe por quê? Por causa do pecado. A gente já sabe que não tem pecadinho nem pecadão, pecado é pecado e ponto final e acabou. Às vezes a nossa arrogância faz divisão entre nós e Deus. Às vezes a nossa rebelião, a nossa mentira faz divisão entre nós e Deus. Nós precisamos compreender que Deus nos ama. Deus quer nos salvar. Mas nós precisamos estar dispostos e nos dispor à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Porque o cálice da ira de Deus, ele tem um limite para transbordar. O cálice da ira de Deus estava cheio, transbordando contra Nínive. Havia chegado o tempo do juízo. Deus disse, basta, chega. E o profeta Jonas deveria anunciar a sentença divina. Arrepender-se e viver, ou não se arrepender e morrer. Concluindo, a misericórdia de Deus triunfa sobre a sua própria ira. Ainda que Deus tenha um decreto, porque o decreto de Deus para Nínive já era de juízo. Deus estava com a paciência cheia. Deus não suportava mais o pecado de Nínive. Mas ainda assim, mais uma vez, Ele manda que alguém vá lá e pregue. Queridos, às vezes você não quer pregar para alguém porque esse alguém é difícil. Você não quer falar de Jesus para alguém porque essa pessoa vai te dar um fora. Você não quer falar de Jesus para alguém porque essa pessoa não vai te ouvir. O que adianta se ele não vai me ouvir? Era o que Jonas pensava. Não vou, é uma cidade impenitente, pecadora. Eu não vou, eu vou para o outro lado. Quem sabe Jonas até achou assim, vou evangelizar lá em Tarsis. Vai ser bacana lá em Tarsis. Mas Deus traz Jonas de volta para o lugar onde o havia chamado. E vocês podem ter certeza de uma coisa, Deus sempre vai nos trazer de volta para o lugar do chamado. Deus não vai pegar a gente, não é como um trem, vai pegar a gente lá na estação de Deodoro, de repente, fala assim, bom, tudo bem, já que você está aqui, vai para Gramacho, vai lá para Japeri. Quando inicialmente Ele tinha mandado você ir para São Cristóvão. Já que você está indeciso aqui, não quer ir para São Cristóvão, vai... Não. Você pode até ir para Gramacho, para Japeri. Ele vai fazer você tomar o trem de volta, chegar ali, retomar a caminhada. Perdeu um grande tempo. Perdeu grandes oportunidades. É isso que o Senhor faz com Jonas. O projeto eterno de Deus é salvar aqueles que procedem de toda a raça, toda a língua e toda a nação. Está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 9. Este é o propósito de Deus para a vida do homem. Por intermédio de Abraão, Deus e Yahvé quer abençoar todas as famílias da terra. Israel era o povo escolhido de Yahvé entre as nações para ser luz para as nações e não para se esconder das nações. Deus é capaz de amar até mesmo os objetos da sua ira.
O amor de Deus não está nas suas virtudes, não está nas virtudes do objeto do seu amor. Deus não nos ama porque somos virtuosos, porque somos maravilhosos, porque somos isso ou porque somos aquilo. Deus nos ama porque somos criação das suas mãos. Deus nos ama porque nos criou para objeto do seu louvor. Muitos não descobriram isso ainda. Mas Ele tem chamado profetas para contarem para esses quem eles são. Deus tem chamado pessoas para anunciar que essas pessoas, elas são objeto do amor de Deus. Talvez você não tenha coragem de abordar, mas você pode orar por quem aborda. Saia com seu amigo do lado, fala, eu não tenho coragem, mas a gente ora. Lena e Kátia. Kátia aborda qualquer pessoa em qualquer lugar. Qualquer pessoa em qualquer lugar. Onde ela chegar, ela aborda. Não tem dificuldade de abordar ninguém. Seja no ônibus, no banco, no shopping, até na rua. Vai lá, baixa lá, conversa lá com o mendigo. Que às vezes quer dar até uma coça nela. Mas ela fica lá. Conversa, fala. Aí Lena fica na intercessão. Nem todos têm um dom assim mais gracioso. Mas todos nós podemos nos juntar com alguém e orar. Nós podemos ir juntos, de 2 em 2. Porque o que importa é ouvir o que Deus mandou cada um fazer e cumprir. Jonas não tinha entendido isso. Jonas não entendeu que Deus, Ele nos ama não por causa de nós. Nos ama por nossa causa, mas apesar de tudo que nós somos. Apesar de tudo que nós fazemos. Os ninivitas, eles mereciam o juízo de Deus, mas Deus derramou sobre eles a sua misericórdia. Eles mereciam a condenação eterna, mas receberam a salvação. Porque, queridos, aonde chega o arrependimento, a graça desfila triunfante. Basta se arrepender. Quantos se arrependem no leito de morte? Nós temos testemunhos, cada um aqui terá vários testemunhos acerca disso, e não obstante temos a própria Bíblia que nos fala acerca daquele que estava crucificado ao lado de Jesus, naquele último momento uma palavra, e o Senhor já diz, olha, ainda hoje, é hoje, tu estarás comigo, não vai para purgar em lugar nenhum, não vai aguardar nada, o Senhor diz ainda hoje, estarás comigo. Porque o Senhor tem prazer de salvar o arrependido. Aonde as lágrimas de quebrantamento são derramadas, o perdão de Deus é oferecido. Onde há evidência de arrependimento, Deus suspende o juízo e derrama da sua graça. Ezequiel 33 diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Levante-se, por favor. Deus espera que você abrace a visão que te foi confiada e a execute. Os propósitos de Deus, eles vão muito além da nossa compreensão. Por isso nós devemos confiar e tomar a decisão de servi-lo com inteireza, com integridade. Feche seus olhos. Todos nós sabemos o que o Senhor nos chamou para fazer. Se você, num primeiro minuto, disse, não, pastora, eu não sei. Então eu vou pedir a você, por favor, medite mais um pouco, mais uns segundos, puxa na memória, seja honesto. E você sabe, porque você sabe, e você sabe, e sabe o que Deus te chamou para fazer. Uma coisa é certa, eu sou capaz de responder tendo 100% de certeza de que Deus não chamou você para vir ao culto, sentar, ser um depósito da palavra, porque ninguém foi chamado para ser depósito da palavra. Todos nós fomos chamados para ser canal, e um canal não retém, um canal recebe e deixa fluir. Então você sabe, por que Deus te chamou?
O que você pode fazer para o reino de Deus? O que as suas mãos são capazes de produzir para aquele que te dá todas as coisas, para aquele que faz todas as coisas por ti, aquele que não te deixa, que não te desampara, aquele cujos olhos estão constantemente sobre ti. Será que você não tem nada para oferecer? Tem, porque o poder criativo que há em Jesus Cristo está em você. O poder de pensar, de refletir que há em Cristo Jesus está sobre ti. E a unção que há sobre Jesus, também a Bíblia diz que está sobre ti. Mas não é para você ficar parado, porque quando o Senhor fala sobre esta unção, Ele diz que é para fazer alguma coisa, tem uma finalidade, para que você ore e os doentes sejam curados, para que você repreenda e as pessoas sejam libertas dos demônios, para que você pise serpentes e escorpiões, para que você vá com autoridade e pregue o evangelho da salvação em Cristo Jesus, amém? Erga suas mãos ao trono da graça, que o Senhor nos ajude a cumprir o seu chamado. Aleluia. Ore ao Senhor, clame a Ele pedindo que Ele cumpra em ti seus eternos propósitos. Queridos, só você pode abrir esta chave. A chave está na porta, sempre está na porta, mas o destrancar esta porta está na sua iniciativa, cabe a ti. Querido, não desça ao porão. Não pense que estar aconchegado num lugar confortável e quente significa que você está cumprindo a vontade do Senhor. Talvez o Senhor queira te levar por lugares tão áridos. Cumprir a vontade do Senhor nem sempre é tão fácil e tão agradável, mas é o que Ele espera de mim, Ele espera de você também. Não retenha, não feche seu coração, não feche a sua mente, não feche suas mãos, não aprisione os seus pés. Deixe o Senhor te levar, deixe que o Senhor te conduza. Saiba, o Senhor não quer te levar para um ventre de um animal, um lugar mal cheiroso, um lugar nojento, úmido. O Senhor quer te conduzir, porque ainda que Ele te leve para trabalhos mais difíceis, saiba de uma coisa: a presença dEle nunca faltará, Ele sempre estará contigo. Não é assim que Ele diz? Que ainda que você andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque a vara e a destra do Senhor te sustenta. E em todos os lugares, até os confins da terra, onde Ele te levar, Ele vai te sustentar. Mas eu estou doente, mas eu não consigo. Consegue, porque a doença não nos impede de pregar o evangelho, a não ser que nós estejamos com a boca colada. Mas se a boca estiver aberta, nada nos atrapalha de pregar o evangelho. Se as pernas ainda se movem um pouco, glória a Deus, se moverão muito mais ainda, para que um propósito se cumpra na vida de alguém. Deus quer salvar alguém. Deus quer usar a mim e a você para salvar alguém, para levar a palavra da salvação. Não precisa ser eloquente, mas apenas apresentar o Cristo que morreu e que ressuscitou por amor de ti, por amor de mim. Ponha isso em seu coração, medite nisso, dê graças a Ele, dê glórias a Ele, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus, você pode agradecer a Ele, você pode agradecer. Ele falou no seu coração, você pode agradecer e dizer: sim,
Senhor, perdão, eu vou mudar a rota e eu vou para onde o Senhor está me mandando ir. Eu não vou caminhar na direção oposta, eu não vou fazer resistência ao Senhor, eu não vou fazer resistência à tua vontade, ao teu chamado, eu simplesmente vou cumprir. Porque eu não estou nesta terra para ser feliz e me regozijar. Eu fui trazida a esta terra para ter comunhão contigo e para cumprir um propósito teu. Aleluia. Glória a Deus. Coloque a mão em seu coração. Nós vamos orar agora. Hoje é dia de Santa Ceia, é dia de nos aproximarmos da mesa do Senhor, é dia de estarmos na presença do Senhor, e nós queremos aproveitar este momento e quebrantados diante da presença do Altíssimo, relembrar aquele momento em que Jesus estava para ser entregue, em que Jesus estava a ponto de se cumprir o que Deus já havia determinado, e Jesus seria levado à cruz.